Quem casa quer casa, deseja seu canto, seu lar. Contudo, como que você tem planejado ou concretizado isso para sua vida? Você está endividado, endividada? Você desejou um espaço extremamente exorbitante para o seu orçamento e não usufrui desse espaço? Seja bem-vindo ao podcast Vida a 2+, com a ilustre, maravilhosa, incrível, ultra dinâmica psicóloga Bianca Souza. E o psicólogo, meu esposo, Diego Gaspar. Gente, hoje nós vamos conversar sobre projetos de vida. Casa, muitas vezes, é sinônimo de um ambiente saudável, de paz, de um sonho realizado. Se você tem sua casa própria, já conquistou essa meta, ou se você está lutando para conquistar essa meta, ou mesmo você que está morando no aluguel, está morando numa casa emprestada por algum familiar, a casa é ou não é o local que você pode chamar de lar, ou que você gostaria de chamar de lar? Muitas vezes é nesse ambiente que os planos, que os sonhos de um casal, que a vida a dois inicia. A sua vida a dois está sendo construída na sua casa? Ou, na verdade, você está construindo a sua própria casa? Como que você está visualizando, como é que você está imaginando esse ambiente? Você quer que a sua casa seja um ambiente de paz? Você está sendo pressionado pela sua família do tipo, você já casou, você ainda está na casa do seu pai, da sua mãe, por que você não se mudou ainda? Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai conquistar o teu espaço. Será que essas questões, elas têm algum fundamento psicológico? Será que faz diferença, psicologicamente falando, da pessoa que casa e continua morando na casa dos pais, dependendo desses pais? Calma, mais uma vez eu te digo, não se preocupe, temos esta incrível mulher que pode responder essas questões para nós. Ele introduziu e passou a batata quente para mim, né, gente? Mas vamos lá, eu vou esfriar essa batata e te ajudar a pensar numa trajetória viável e saudável para você e para o seu relacionamento. Primeiro ponto, você precisa identificar qual a sua situação. Você construiu num terreno que não lhe pertence e não juntou nenhuma nota fiscal, não tem como comprovar que você arcou com o custo de construção daquele imóvel? Ou você decidiu se unir, está na casa de familiares, de repente agora vai ser pai, vai ser mãe, as despesas aumentaram e você não tem perspectiva de quando sair, ou inclusive nem pensa em sair porque está muito custoso, está muito oneroso mensalmente manter todos os seus custos? Será que você está apresentando uma dependência emocional? Porque veja, alguém que percebe claramente situações delicadas, construindo um terreno que não lhe pertence, se endividar excessivamente para uma casa, comprometer todo o orçamento com essa construção, com a aquisição de um imóvel, ou até mesmo estar no teto de alguém que você não pode viver as suas necessidades, que você não pode implementar a tua rotina, porque a casa não lhe pertence, será que você não está manifestando uma dependência emocional? Se responda isso. E caso seja positivo ou não, o que você pode fazer para amadurecer e caminhar em direção à sua moradinha, ao seu tão sonhado lar, como o Diego posicionou? Para isso, você precisa de organização financeira. Eu até fiquei aqui confusa, né? Mas vamos lá. Organização financeira para implementar a aquisição ou o aluguel da sua casa. Qual o seu perfil de vida? Você deseja ter filhos? Você tem animal de estimação? Você precisa morar próximo do seu trabalho? Você trabalha em casa e precisa de um espaço em casa para trabalhar em silêncio? Com paz, tudo isso vai determinar a estrutura da casa, da moradia que você necessita. Você mora com a sua esposa e viaja com frequência, quer deixar seus filhos e esposa num ambiente mais seguro? Será que um condomínio não seria melhor? Ou não, você mora numa casa
que não pertence a um condomínio, mas precisa implementar algo para a segurança e para o seu bem-estar também, por estar longe? Então vejam, todas as respostas às minhas perguntas e reflexões aqui é que vão poder lhe direcionar para uma boa escolha. Mas o que essencialmente eu recomendo? Cuidado quando você for planejar essa moradia. Por quê, Diego? É possível que muitos casais se endividem pensando nessa moradia ideal, que não, eu não vou gastar meu dinheiro com aluguel, não, eu vou comprar logo a minha casa dos sonhos. É uma relação boa entre excluir o aluguel e partir para o financiamento, para a aquisição de um imóvel? Tem dois pontos de vista na minha percepção sobre essa questão. Um deles é a realidade financeira do casal naquele momento. Sair da condição de aluguel para um financiamento hoje, considerando as nossas taxas de juros e a perspectiva dessas taxas de juros subirem ainda mais, está se tornando um negócio cada vez mais arriscado. Significa que, para dar o passo de ter a casa própria, considerando aí a ausência de um programa de habitação governamental, onde você vai financiar sua própria casa própria junto a uma entidade bancária, imagina só como é que você vai ter dinheiro para pagar isso com juros mais altos. Considerando que você vai ter que pagar aluguel por um período e financiar sua casa própria ao mesmo tempo. Então você vai precisar ter dinheiro para as duas coisas, pelo menos até que a casa fique pronta para você mudar. Não é raro que muitos bancos utilizem e apliquem uma taxa chamada taxa de evolução de obra, que é aplicada enquanto a sua obra está em construção ainda, e você já começa a pagar um percentual equivalente ao financiamento, ainda que não deduza do financiamento da sua casa própria. Agora imagina que junto a esse valor você tem um aluguel. Então precisa ser uma escolha muito bem pensada, porque isso certamente vai elevar a despesa familiar, mas não necessariamente a renda familiar. Então esse passo tem que ser dado com segurança. Então financiamento, avalie se é o momento certo de fazer. O ideal era que você juntasse o máximo de dinheiro possível para fazer ali naquele esquema de reserva de emergência. Dá uma olhadinha no nosso vídeo aqui sobre planejamento financeiro, porque você faz sua reserva de emergência e aí sim você pode direcionar uma parte desse dinheiro para a entrada da sua casa própria, reduzindo o valor das parcelas ou o tempo de financiamento, o que vai ser favorável, ainda que isso tenha um juros mais alto, mas você precisa desse capital com você. Esse é um ponto. O outro ponto seria, como que você está se organizando para essa casa própria? Ela é um sonho? Ela é um desejo? É algo que para você é extremamente relevante? Isso também precisa ser discutido com seu esposo ou esposa. Porque se faz parte da realização de um sonho, não são Bianca e eu que vamos dizer não compre, não invista, não faça. É o seu sonho. Você sabe o que é seu sonho ou não. Mas se é sonho, se prepare para realizar. Esse é um ponto muito importante, porque a sua casa precisa ser esse ambiente, precisa ser esse lar onde você vai materializar outros sonhos, onde você vai planejar a viagem que você sempre quis, onde você vai idealizar a vida familiar que você sempre quis. Então, dessa forma, você vai diminuir muitos impasses na sua vida familiar e no planejamento da casa própria. Só que a casa própria, Bianca, ela também é um sinônimo de saúde. Como que a casa própria pode ser relacionada à saúde mental? Exatamente num detalhe que está implícito no que você falou, Diego, que é, ao desejar a casa, entender, é um sonho ou uma necessidade? Se for um sonho, quais seus objetivos? Continuar morando naquela cidade? Ou você tem vontade, com os seus planos profissionais, de qualificação pessoal, em morar, às vezes, numa região ou em outro país que faça um clima diferente? Que você precisará se ausentar com a sua família por muito tempo? E aquela casa construída, adquirida, vai te trazer um ônus maior para você resolver. Às vezes até um empecilho para você realizar esse outro objetivo, que se fosse de repente uma casa alugada, a flexibilidade de interromper a continuidade do contrato seria muito mais tranquila e lhe traria também liberdade financeira para alugar um outro espaço numa outra cidade muito mais adequado com seus novos objetivos. Então, o que é essencial? Você entender se o seu sonho de um lar, se o seu desejo de um lar encaixa nos seus outros objetivos. Porque se de repente você é uma pessoa que não gosta de ficar muito tempo em casa,
investir numa mansão que vá congelar o uso da sua renda mensal para as despesas fixas e até mesmo para quitar essa casa maravilhosa, pode te impedir de usufruir do seu tempo de vida, inclusive, para se realizar de outras formas. Então, será que não seria mais flexível e mais feliz para você investir menos numa casa que possa sim atender, enquanto moradia, suas necessidades mensais, familiares, mas te dá liberdade financeira para viver outras experiências? E saiba do seguinte: quanto mais afastada do centro urbano, pode ser na mesma cidade, mas quanto mais afastada do centro da cidade, às vezes 20, 30 minutos de distância, você consegue imóveis melhores num custo menor. Então é uma relação aí que você pode avaliar para o seu perfil de vida ou fazer o diferente, morar mais próximo do trabalho, se você morar numa grande capital como São Paulo, que vai lhe trazer mais saúde mental para usufruir daquela moradia, para chegar mais cedo no trabalho, para deixar seus filhos na escola, para caminhar até uma farmácia, uma lanchonete, um posto que tenha alguma loja de conveniência, algo que facilite sua vida, que o que você investe naquela moradia você deixa de gastar com transporte, você deixa de gastar com serviços extras que precisariam ser incluídos se você morar mais distante. Então avalie seu custo de vida equilibrado com os benefícios e qualidade de vida para ter saúde mental. Porque às vezes morar distante pode ser tão estressante para você enfrentar um trânsito, para você se desgastar com manutenção do seu transporte ou mesmo transporte público, que fazer um financiamento, como o Diego mencionou, planejado, organizado, leia cada frase do contrato do seu financiamento para você não ter surpresas amargas. E lembre-se, nenhum banco pode lhe forçar a contratar pacotes de serviço. Isso é ilegal quando você for decidir pela questão do financiamento. Então pesquise em vários bancos, avalie as taxas de juros se você quiser partir junto com sua família para uma escolha de aquisição de uma casa. Mas muitos casais também, Diego, iniciam a vida, a família contribuindo, às vezes dando um imóvel para esse casal começar. E aí, como que administrar esse imóvel que foi ganhado de bom grado, que bom que aquela família pôde facilitar esse início de vida, como administrar esse imóvel para o bem-estar do casal? É uma pergunta que talvez seja polêmica, especialmente quando a gente olha para muitos desenhos de família, onde a família dá a casa, mas atribui uma condição implícita nessa doação. Vou dar essa casa, mas a minha real intenção é que você, que queria se mudar para aquela cidade distante para realizar seu sonho, fique aqui juntinho. Quero ver os meus netinhos crescerem, quero ficar aqui pertinho. Então, muitas vezes, essa intenção de acompanhar a família de perto, que tem um vínculo afetivo, que é saudável para a família, também pode ter uma pressão familiar por trás. Então, o nosso alerta é: fortaleça seus vínculos familiares com toda a sua família, mas atenção para o que traz sofrimento, para o que traz pressão ou cobranças implícitas. Receber uma casa, obviamente, é muito bom. Ficar perto de quem a gente ama, obviamente, é muito bom, desde que isso contribua para a saúde da família como um todo. Porque se houver pressão, se houverem familiares agora tentando tornar você que estava nesse movimento de independência financeira, nesse movimento de construção da sua autonomia enquanto pessoa, e te fazer de alguma forma retroceder nesse processo, pode ser um pouco perigoso, especialmente agora se esses familiares disserem como você deve conduzir a sua família. Então a lógica do quem casa quer casa é também um levantar de bandeira para dizer assim: é preciso construir a própria autonomia, é preciso construir a própria liberdade de ser e de existir enquanto indivíduo. Ou seja, você precisa agora fazer suas próprias escolhas e ser responsável por elas. Então, ter a própria casa é um exercício fortíssimo de responsabilidade e de convivência desse casal.
que vão juntos pleitear ali o seu espaço, a sua casa, adaptar como quiserem, organizar como quiserem, pintar como quiserem, enfim, ter liberdade para ter o seu próprio lar. Se tiver a ajuda da família para isso, maravilha, perfeito, mas desde que os alinhamentos deste casal sejam devidamente respeitados. Caso contrário, esse espaço, esse lar de harmonia e de paz corre o risco de ser severamente prejudicado. Esperamos que todas essas reflexões sejam extremamente proveitosas para o seu lar docilar ou aquisição dele. Fique aqui conosco, dê-nos outras sugestões de assuntos que podem ser muito importantes para você, para que Diego e eu falemos e consigamos trazer reflexões construtivas para uma vida a dois melhor. Um beijo e até a próxima! Até lá!